Olá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Nós estamos bem. Né? Eu tô ótima. Você está bem, Roberta? Muito bem. Sim! Sim! Lembra o Silvio Santos, né? Aquela Bom, troca... antes de tudo, vamos situar, né? Então, fala onde a gente tá primeiro. Estamos nos estúdios da Rádio Inconfidência. Muito obrigado, Rádio Inconfidência, por nos abrigar hoje aqui, né? E por quê? Viemos aqui para conversar com ela, Roberta Zampetti. Opa! Muito bem-vinda ao Esquema Obrigada. Novo, Roberta. Gente, assisto o programa de vocês. Eu era doida pra participar, mas geralmente vocês não têm uma quarta pessoa, não tem? Às vezes que eu assisti era só As vocês três. entrevistas. A gente Muito fez raro, algumas, muito é raro, raro. mas é. Então, você é uma privilegiada. Gente, sou poderosa. Mas ela sempre foi poderosa, Sempre gente. foi Sempre. poderosa, né? Não. Sempre. A nossa é uma querida. É uma querida. Obrigada, Fernandinha. Gente, olha só. A Roberta... É difícil em Belo Horizonte ninguém conhecer Roberta Zampetti, porque foram muitos... É uma jornalista. É pelo tempo, né? Não, minha filha? não. É pelo tempo, é pela competência, é pela simpatia, enfim. Mas durante muitos anos também comandou um programa diário na Rede Minas, que foi o Brasil das Gerais. E há 2 anos ela surpreendeu, porque foi isso mesmo, ela surpreendeu seus telespectadores, surpreendeu a todos nós, por sair do Brasil das Gerais e investir num programa corajosamente chamado Sou 60, para falar sobre o envelhecimento. Isso. Não é isso, Roberta? Yes. Então, Bom, inclusive o programa gerou um livro que a gente... É. O lançamento foi na semana passada, né? Na verdade... mas a gente vai chegar lá. Tá. Porque, na verdade, o livro começou primeiro, gente. Então O conta a programa história. da TV saiu mais rápido. Mas eu Escrever queria, não então, é fácil. Não é fácil. Eu queria, então, começar perguntando para você, essa nossa celebração de Roberta Zampetti aqui no Esquema Novo. Quando é que deu clique para você resolver tratar deste tema que todos nós passaremos por ele? Aliás, Já estamos estamos passando. Verdade. Né? num país que tem, sim, envelhecido cada vez mais, porque as pessoas, elas estão, né, a medicina está mais moderna, muita gente preferiu não ter filhos, ou seja, é um país que precisa, inclusive, se preparar para receber essas como diz hoje, melhor idade, terceira Não, idade. menor idade, porque por isso é favor. horrível, Pois né? é, isso é Gente, uma coisa que eu queria melhor perguntar. Não i- se fala mais isso. Né? Não, Melhor idade. não, como é muita que é? gente fala, claro. Então, o envelhecimento. Eu até cito no livro. Eu acho que é um eufemismo da É, pior horrível. qualidade. É uma forma que eu acho de dourar a pílula. Também acho. Gente, pra mim, eu confesso, está sendo a melhor idade mesmo, mas nem pra todos é, sabe? Então, assim, o Brasil tem essa mania, né? De ninguém gosta de envelhecer, ninguém quer ficar velho, ninguém gosta de falar do assunto ou não gostava. Enquanto isso, o poder público não faz nada. Aí você falou, temos que preparar. As cidades não são preparadas, nada é Não. preparado. E aí, Roberto, um negócio que me chama a atenção, por exemplo, os brasileiros que já viajaram, por exemplo, para Buenos Aires. É uma cidade que tem uma vida ativa de todas as faixas etárias, né? Até de madrugada. A gente vê, assim, crianças, senhores de idade, enfim, toda a gama, toda uma faixa etária representada na noite de Buenos Aires. Aqui no Brasil isso é raríssimo. Né? É, começa, mas é raro sim. Você vai para a Europa, por exemplo, você vai viajar, você vê aqueles ônibus lotados de idosos, mas é gente de 90, 95, é porque lá a população já tá velha. É. Agora, nós, gente, em 2025, nós seremos o 6º ou 7º país mais velho do mundo, exatamente por isso, porque a taxa de natalidade, ela caiu assustadoramente. E as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais, poderiam viver até mais no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem uma saúde que não é legal para todo mundo, né? O SUS funciona em alguns lugares, outros não, então a gente precisa de uma medicina preventiva para isso. Agora, Roberta, eu tenho 45 anos, né? Depois, Frequentemente- depois eu tenho que responder a sua pergunta. Eu Ah, tenho que é? responder Tá. minha Vai pergunta. lá. A gente vai atropelando uma coisa na outra Tá. aqui, né? Eu tenho 45 anos. Frequentemente as pessoas viram pra mim e falam assim: você não parece que tem 45 anos. Porque 45 anos sei lá, 30 anos atrás, era um velho caquético e tal.
A gente tá... As pessoas... Sou 60, as pessoas que estão aos 60 anos hoje, elas estão mais jovens do que 60 anos há 30 anos atrás? Não, claro que o mundo mudou, né, gente? Anos 40, a expectativa de vida era de 40 e poucos anos de idade, né? Mas eu vejo, por exemplo, a minha mãe... ela com 50 anos era uma senhorinha que só usava taier, coquinho. Eu só uso calça rasgada, não dá pro pessoal ver aqui. Até que o meu neto, esses dias, passou um WhatsApp pro meu filho pedindo pra ele comprar uma calça jeans pra mim, novinha e linda. A nona, ele me chama de nona, a nona tá com a calça toda rasgada. Coisa mais fofa do mundo, né? Mas assim, o mundo evoluiu sim, as pessoas hoje estão vivendo mais, melhorou demais, né, gente? Agora, o problema que a gente tem que pensar é o seguinte, da década de 40 para cá, nós ganhamos mais de 30 anos de vida. A questão é saber que tipo de vida nós estamos colocando nesses anos de vida que a gente ganhou. Sim, claro. Esse é o grande X da questão. E aí, Fernanda, seguinte, moçada. Eu, às vésperas de completar 60 anos, claro que eu entrei em parafuso justamente por conta dessa sociedade. Porque, veja bem, a juventude no Brasil não é uma faixa etária, ela é um valor que todo mundo quer. A criancinha, ela quer ficar logo... Você vê as meninas, os meninos, eles já começam a ser jovens, né? Jeito de tudo, até de vestir desde os 8 anos, 10 anos de idade, tudo mais. Os maduros querem ser jovens e tem velho que quer ser jovem também. E não tem jeito. A gente tem que aceitar. A natureza é implacável. É implacável. E a gente tem que aceitar, porque eu falo, gente, quem não aceita o envelhecimento, prestem atenção ou preste atenção que a outra alternativa não é boa, porque ninguém quer morrer cedo. Não é? Não. E agora, você perguntou aquela coisa, não parece. No Brasil tem essa mania. Não parece mesmo, não. Mas existe também, eu acho que é essa mania, sabe? A pessoa conta a idade pra você, aí você já automaticamente... Não parece. Às vezes parece. Às vezes parece. Por exemplo, eu tenho 62 anos, eu acho que eu tô muito bem, não tenho plástica ainda e tal. Mas é claro que se olha eu tenho peso de 62 anos, gente. Não tem jeito. Não adianta eu querer falar que eu tenho. Tem gente que chega assim... Eu falaria que você tem 42. Ora... Não tem condição, não né? É assim, Então, a gente tem que aceitar que o envelhecimento vem para todos. Ele começa desde cedo. Que envelhecimento, a velhice é uma questão de planejamento. Eu também não planejei a minha velhice. Então, assim, eu acho que vou ter que trabalhar o resto da vida, sabe? Com 62 anos. Mas o meu parafuso, Fernanda, gente, eu falo... igual uma doida, né? Pra falar mesmo. Mas o meu parafuso dançou por quê? Nessa época, antes de fazer 60 anos, estava quase chegando, né? Eu fui ser madrinha de um Outubro Rosa. Aí eu já estava interessado na questão do envelhecimento, né? Que eu já estava escrevendo o livro, mas não tinha programa ainda. Aí fui falar, aí me chamaram lá para falar na frente. Eu adoro falar. Hoje é meu projeto de vida, essa questão do envelhecimento, da velhice, da longevidade, né? Aí me chamaram para falar e tal. Eu falei. Aí veio um médico logo depois me dar os parabéns. Nossa, mas eu adorei as coisas que você falou. E eu dizendo exatamente isso que eu tô dizendo aqui, mais ou menos. Não lembro direito, mas é o meu discurso, né? Aí ele vira e fala assim, nossa, Roberta, mas eu lembro de você... jovem, bonita e magra. Mas, gente... Não, mas ele quis me elogiar, gente. Pois é. Ele quis elogiar. Eu tenho elogiar. tanto que não senti como um soco no estômago, nada disso. Bom, eu já emagreci 10 quilos, porque eu achei que ele tinha razão, e mais por conta de saúde mesmo, né? Mas eu falei, peraí, esse cara aí, ele demonstra a sociedade que a gente tem. Sim. Como é que ela pensa, O valor, né? são os valores. Ou seja, você tá velho e tudo, não serve pra mais nada? Serve sim, gente. O que eu provo, até por mim, pelas pessoas que eu entrevistei, como que tem muita vida depois dos 60. Eu mesma sou um exemplo. Comecei um novo projeto, deixei um programa consolidado, que você falou, mas até hoje as pessoas me contam na rua, fica assim, te assisto todos os dias. Eles falam também? Falam. Gente, eu falo, gente, eu saí há 2 anos, tem uma apresentadora fofa que é a Patrícia Pinho, por favor. É isso. É porque a pessoa acha que as pessoas hoje não assistem televisão mais e tal, essas coisas todas.
E quis fazer um novo projeto de programa, do livro. Eu já comecei mesmo, a hora que eu me senti, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa crise, ela vai ter que virar uma oportunidade para alguma coisa. Eu acho que é uma questão que eu falo muito no livro, a questão da resiliência. Né? O que eu vou fazer com essa minha dificuldade, né? Tava falando para o Fernando antes de começar a gravar, eu cheguei à conclusão, falei, e agora? E agora? Cheguei à conclusão que eu não me conhecia direito, eu sempre fui vivendo assim, sabe? Piloto automático. É, É o que a gente vive. Assim, acho que... Justamente, aí eu parei, Roberto, e agora? Aí fui para terapia e li muito. Gente, eu comprei todos os livros de envelhecimento do mundo. Claro que são livros técnicos, o meu não é assim, é um livro com uma linguagem muito... Mas Então, você podia eu já até quero te citar, né? perguntar. Eu quero te perguntar o seguinte: você que leu muitos livros, você que escreveu um livro, você que hoje fala para as pessoas sobre envelhecer bem, não é? Existe uma fórmula? Não é uma fórmula, mas existe um... Segredo? Não é segredo, mas existe uma linha central, uma linha mestra Olha, são... para você seguir, para você envelhecer Envelhecer de bem. forma, É. inclusive, a cabeça. É o seguinte, existe sim, é óbvio que acidente de percurso, né, gente? Um acidente de carro, alguma coisa, isso acontece na vida de todo mundo e tal. Existe uma questão genética também, mas os estudiosos do assunto, eles acham o seguinte, que a questão genética, ela contribui no máximo 30%. Tá. Sabe? Aí, o que eu fiz? Eu entrevistei muita gente, mas me chamou a atenção a Sardenha, que é uma ilha da Itália, e eu fui até lá para fazer uma entrevista com um dos maiores estudiosos de longevidade hoje no mundo, que é o professor Luca Deiana. Tá no livro, inclusive, porque a Sardenha, lá tem o maior número de centenários do mundo. E outra coisa, uma Que exceção legal bárbara. isso. De Eu não sei, centenários. que legal. Eles falam, o Japão é o mais velho. Mas centenários é a Sardenha. Assim, comprovadamente, através de estudos e documentos, de certidão de nascimento, batismo, Legal. aquelas coisas todas, né? E lá tem uma outra exceção que eu achei fantástica, que homens e mulheres têm a mesma expectativa de anos de vida. Que a gente vê que na maioria dos países as mulheres vivem mais, né? Aí eu fiquei, assim, interessadíssima para saber. E fui até lá e conversei com idosos, gente, de 108 anos. Cara super interessante. Lúcidos. Eles têm o cognitivo, eu diria que quase perfeito, sabe? E aí, o que eu fui ver da vida deles e tal? Olha, primeiro, os velhos não são, como a gente é muito comum ver no Brasil, ser isolado, deixado de lado, não ser escutado, tipo assim, não serve para mais nada mesmo, Estão fica inseridos lá. na sociedade como sempre deveriam. Como deve ser, né? Inseridos, totalmente inseridos. A família valoriza muito o idoso, a comunidade valoriza muito o idoso. Eles trabalham, eles andam, gente, porque eles plantam, eles têm uma atividade. Outra coisa que eu percebi lá e que a gente vê no Brasil, cada dia a gente escuta, Fernanda, não tem naquela cidade, acabou a festa do Rosário porque não tem mais verba. Acabou isso porque não tem mais Preservam verba. as tradições. As festas tradicionais lá, elas estão no calendário há não sei quantos anos e não acabam. E isso é fundamental para a identidade da pessoa. Eu percebi isso, sabe? Muito Então, interessante. muito bacana. Então é isso, eles têm sentido de vida. Porque, gente, não adianta. E, claro, né, eles têm acesso àquela saúde preventiva Claro, e claro. tal. Funciona o posto de saúde, o médico vai até a comunidade, vai na casa das pessoas, sabe? Mas tem uma coisa que você falou aí que eu acho que eu vejo, a gente estava conversando sobre um pouco antes sobre o meu avô e sobre a minha mãe, né? Que meu avô era uma pessoa muito ativa. Minha mãe vai fazer 70 anos, é uma pessoa super ativa. Eu pretendo Trilhar o mesmo trilhar o caminho. mesmo caminho e ter um sentido na vida. Isso. Fundamental. Isso. Não Fundamental. interessa Isso se já- você mora na Pra que Sardenha isso? ou em Belo Horizonte. É. Se você mora na Zona Sul, na Zona Norte. Se você mora... Ter um sentido Mas na aí, vida. pois é, mas o acho sentido de que vida, tem gente que consegue traçar um sentido pra vida sozinho. Ô, gente, mas é muito mais complicado. Porque quando você tá no Eu meio que imagino. você é valorizado, né? Claro. É. E as pessoas te chamam e te Claro. acolhem, sabe? O tempo todo. É diferente. O que a gente vê no Brasil, gente, eu Uma vi crueldade. demais. É uma crueldade. São Porque às vezes a pessoa ela tem um isolados. sentido da vida, mas ela não tem uma Propósito, talvez.
Não, ela não tem a estrutura por trás, porque é isso que a Roberta tá falando, que eu acho que às vezes a família, né, às vezes isso é muito importante. E o poder econômico, posso contar mais um caso? Claro. Um dia que eu fui gravar e para o programa Sou 60, eu fui numa faculdade da terceira idade. Amei. Todos poderosos, fazendo 3 viagens ao ano para o exterior. Aí faz aula de filosofia, de inglês, de espanhol, dança de todos os tipos, do ventre, flamenca, tudo que você imaginar, história. Gente, tudo, eu até perdi as contas. Saí de lá encantada, né? Falei, oh, meu Deus do céu, é isso que nós tínhamos que ter acesso, porque todo mundo animadíssimo, todo mundo assim, 70, 80, sabe? E o grupo, né? O grupo é fundamental. Saí dali, fomos gravar numa instituição de longa permanência, aqueles antigos asilos, né? Na periferia de Belo Horizonte, não lembro o bairro. Chegamos lá, é uma casa que atende 14 idosas. E eu fui conversar com as idosas. Gente, isso não foi pro ar, eu gravei, eu não deixei, porque eu fiquei uma semana mais mal. Porque eu tinha saído de um lugar onde as pessoas tinham sentido e tinham possibilidade. Tinha acesso. Aí uma mulher lá de 80 anos, ela sentou na minha frente, eu conversando com ela e tal. Ela assim, Roberta, você não me ajuda a morrer, não? Eu quero morrer. Eu falei, que isso? Ela falou assim, eu não tenho nada o que fazer, eu não tenho família, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E era geral isso, sabe? Agora, a instituição de longa permanência, as pessoas que trabalham lá são maravilhosas, elas fazem com amor. O problema é que são instituições filantrópicas, o poder público ajuda muito pouco. Então, elas não têm mas nem 1/10 daquele cardápio que eu tinha visto naquela universidade. Eu fiquei tão indignada com o negócio que eu falei, gente, e a maioria dos idosos brasileiros estão naquela situação daquele lugar que eu fui lá, sabe? Então, assim, o poder público, mas é o que eu falo, sabe? A sociedade tem que aceitar a velhice para ela poder lutar para a gente ter um país melhor para aceitar esses velhos. Livro? Tá aí. Sou 60. Tá aí. Daqui, Roberta Gente, Zapetti. posso brincar? O Pode. livro custa R$30. Eu falei que é o seguinte, que é um ótimo presente de Natal e amigo oculto. Os amigos ocultos não são geralmente, não pode ser menos de 30, né? Então, assim, a gente conseguiu um preço muito legal. A gente não ganha dinheiro com o livro, você sabe disso. Sei. Mas o que eu quero é espalhar a ideia, sabe? Agora, é legal que eu tô vendo na capa aí a máquina de escrever, né? A gente que viveu toda essa evolução Você tecnológica, viveu a máquina de né? escrever também? Claro. Eu fui também, da última Roberto. turma. Vivemos. Eu fui A da última turma geração. do barracão da PUC, que era tudo com máquina Nossa. de escrever no Eu meu fiz curso convite. de datilografia. Eu também. Eu também. fiz. Pois é. É isso, Eu fiz gente. o meu primeiro emprego com 16 anos no Bancredo Real. Eu lembro que eu passei direto, que eu... Era super rápido. Gente, eu não tenho saudade daquela época, não. Mas nunca. Aqui na Rede Minas, quando eu cheguei, na TV Globo, que eu trabalhei nessa época, também era tudo máquina de escrever. Não gente. tinha celular, era rádio. Ah, Lembra? Isso, Vocês são da época do rádio? Lembro. Ah, não, Agora, melhorou. Roberta. A gente tava conversando nos bastidores. É muito melhor ser 60 com Netflix, né? Do que uma Ah, máquina de escrever. Não, tem um capítulo no livro que eu falo, conectados, é a necessidade. Gente, a gente precisa. Como é que você vive? Eu acho que não tem que ser tudo na vida, a internet, não. Mas assim, ela facilitou. E é muito bom, você conhece o mundo, né? Fala do Sou 60, quando, dia, Gente, horário. o Sou 60 é um programa delicioso. Nós estamos gravando já a 3ª temporada, que deve começar agora final de novembro, principinho de dezembro. É um programa de meia hora. Vai ser nacional agora, né, Tereza? Você é colega do Terence. TV Brasil. Todo domingo, 9h30 da manhã, inédito. Aí depois tem na segunda-feira, 8h30 da noite e quarta-feira, 1h30 da tarde. Estamos colocando os Ok, horários estamos todos aqui, colocando. você veja os Pra horários. gente finalizar, tem uma Alexandre Kalash escreveu na... Alexandre Kalash é o maior especialista brasileiro, um médico em longevidade hoje, gente. Eu achei muito legal, ele colocou aqui, que está no seu livro, está demorando um pouco para nos conscientizarmos do nosso envelhecimento, né, disso. Porque temos quase uma obsessão pela juventude, de nos mantermos jovens, de fazer cirurgia plástica, de esticar, de malhar, mas acho que daqui a pouco vamos cair na real de que envelhecer é bom para a sociedade. Legal, adorei. É isso, fiquei até arrepiada. É nisso que eu isso. acredito, gente. É isso que eu acredito também, tá? Gente, poderíamos ficar mais A 60 vida. minutos Ai, conversando adorar. sobre aqui, mas você sabe, o Esquema Novo tem tempo, né?
Roberta, Obrigada. obrigadíssimo. Nossa, adorei, gente. Obrigadíssimo. Desde já está convidada para uma próxima edição do Esquema Novo aí na casa da Fernanda, com café. Vamos já fazer então um convite pra Roberta. A gente vai escolher um tema. Isso. Isso. Igual a gente chama a Carol pra falar de cinema, a gente vai escolher um tema pra você participar do Esquema Novo com vou a adorar. gente, ok? Com E, ó, vinho, é claro. com vinho. O café não vai ser com Exatamente, vinho. exatamente. Fica Eu aqui o levo uma convite. garrafa. É. E vocês vão assistir tudo isso, tá? Ok? Um beijo, gente. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Adorei, gente. Adorei.